Deus está aí controlando, né? Deus está falando conosco e vai continuar falando. Deus está conosco nesse dia, né? E Deus vai nos dar vitória, vai nos dar graça e nós vamos adentrar no céu se nós perseverarmos fiéis ao Senhor. Que Deus venha nos dar vitória, que Deus venha nos dar graça neste dia, para que possamos viver em paz, que possamos estar prontos para um dia há de entrar no céu. Que Deus abençoe a todos. Vamos continuar nosso programa aí fazendo a vontade de Deus nesse dia, no nosso programa Cristo Vive, né? Da nossa rádio Cristo Vive, programa A Voz do Pastor, né? Deus abençoe a todos aí, nós vamos continuar aí firmes. Bem, meus irmãos, estamos aí, né? Firmes para um dia morar no céu. Nós temos que nos preparar, todos os dias temos que estar preparados. Tem pessoas que ficam, eu estou me preparando, mas continuam no mesmo mundinho aquele que vivia antes. Nós não podemos brincar de ser cristão. Nós não podemos brincar de ser cristão, né? Nós vamos para uma parte importante da palavra do Senhor, né? Que estava falando sobre semeadura, vamos falar sobre semear. E eu quero perguntar, o que é nós estamos semeando? O que os líderes estão semeando? O que os pastores estão semeando? Estão semeando uma boa semente, a palavra, para as ovelhas? As lideranças estão semeando um pasto verdejante para as ovelhas ou um pasto contaminado? Que tipo de pasto as ovelhas estão se alimentando? Palavra. Será que elas estão tomando uma boa água? Uma água que não é contaminada com as coisas deste mundo? E água também fala da palavra. E quando Deus traz um sinal de alerta às lideranças, né? E nós vimos no livro do profeta Jeremias, ali no capítulo 23, né? De que Jeremias sofreu muito, por ele ver, né? O povo de Jerusalém, o povo de Israel, o povo de Deus, cometendo coisas terríveis, que aquilo não era permitido, aquilo não era para que aquelas lideranças e aquele povo fizessem o que eles estavam fazendo. E Deus chama Jeremias e cobra de Jeremias, e Jeremias olhava para aquela situação, né? E ele passava mal, né? Passava mal diante do que ele estava vendo. Mas o que nós estamos vendo nessa geração? As lideranças que Deus chamou estão vendo as coisas erradas, estão vendo o pecado, estão vendo os erros, mas não querem combater, com medo da represália. Muitos têm sido covardes. Deus tem chamado para uma grande obra, mas eles não estão fazendo a grande obra para Deus, estão fazendo uma grande obra para eles. Tá? Estão querendo mostrar muitas coisas. Se nós olharmos para o Evangelho de Mateus, do capítulo 24, versículo 1, o que a Bíblia diz? Que Jesus foi até o templo, o grande templo de Jerusalém, o grande templo. E ao sair do templo, os discípulos estavam com seu coração voltado e olhado para a grandiosidade do templo. Não estavam muitas vezes ali, talvez, com seu coração voltado para Deus, mas estavam impactados com a estrutura. E é o que está acontecendo hoje, as pessoas querendo mostrar as suas glórias, as suas estruturas. E Deus não está preocupado com glória e nem com estrutura. Porque a estrutura, ela é artificial. É uma coisa material. E tudo vai perecer. Nós temos que estar na estrutura espiritual. Nós temos que buscar mais em Deus. E ali diz a Bíblia que eles ficaram. E ao sair dizem assim, o senhor está vendo a grandiosidade do templo aí? E Jesus disse assim, cuide para que ninguém vos engane. Tudo isso aí vai ser destruído. Não ficará pedra sobre pedra.
O que o homem construiu vai ser destruído. Agora, o que Deus construiu é permanente. Se Ele construiu uma obra na tua vida, se Ele te fez uma promessa na tua vida, é permanente. Os frutos que você semeou vai permanecer. Então nós temos que tomar muito cuidado. E aqui eu vejo Jeremias sofrendo muito por causa do pecado que estava acontecendo com o povo de Israel, com o povo que se dizia de Deus. E eu vou passar aqui um pouquinho para frente, vou para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, que é aquilo que Deus falou e exortou o profeta Jeremias para que ele viesse falar, para que ele viesse dizer a verdade do que Deus chamou ele. Deus usa de novo aqui o profeta Ezequiel no capítulo 34. Esses grandes profetas de Deus passaram muitas lutas e muitas provas por combater o próprio povo de Deus que estava caminhando errado. Olha, a palavra do Senhor, ela nos deixa impactado da forma e do jeito com que Deus fala. Olha aqui que Deus fala de novo através do profeta Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si só. Hoje uma grande fonte de lucro está entre grandes lideranças que se apacentam a si mesmo para ver como é que eles vão fazer para sugar a lã das ovelhas. O coração não está voltado para as almas das ovelhas, mas sim para aquilo que elas têm, aquilo que elas possuem. Homens gananciosos, homens presunçosos, homens orgulhosos, falsas lideranças que estão com o seu coração voltado para os bens materiais dessa terra, para o dinheiro, para a fama. Nós vimos cobranças absurdas de pregadores que pregam, e o culpado não são eles, o culpado são os pastores que estão alimentando esses falsos líderes que saíram por aí afora, com o intuito não de ganhar almas, mas de ganhar dinheiro e fama. São muitas vezes pessoas que não serviram nem para a sociedade porque não quiseram trabalhar, e arrumaram um refúgiozinho dentro do Evangelho para fazer do Evangelho um cabide de emprego, para lucrar, ter lucro fácil. E Pedro na sua epístola falou, que nos últimos tempos o Evangelho seria uma grande fonte de lucro. Pessoas milionárias, bilionárias em cima do Evangelho, enquanto as almas morrem de fome. Enquanto sequer muitas vezes os mendigos e miseráveis não têm um pedaço de pão para comer, eles estão esbanjando muito dinheiro, com grandes catedrais, banhadas a ouro, a pedras preciosas. Tudo isso Deus vai destruir. Saiu da memória das pessoas ou da sabedoria delas a humildade, a simplicidade, e entrou a luxúria. Entrou a luxúria. E aqui Ezequiel diz assim, ó, tá? Aqui Ezequiel diz assim, ó, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo e não apacentam os pastores as ovelhas. É o inverso. É o antônimo. São grandes homens de grandes convenções por causa de dinheiro, por causa de cobrança de muito dinheiro das credenciais para poder angariar, pegar dinheiro. E muitos estudos teológicos também, com fama, estudos teológicos distorcidos do caminho da verdade, distorcidos da palavra do Senhor, trazendo uma psicologia totalmente errônea, endeusando o homem, enchendo o ego do homem, enchendo o ego das pessoas. E o diabo gosta mesmo de encher o ego das pessoas. Porque quando ele diz, né, que ele vai dar isso, vai dar aquilo, vai dar aquele outro, para lá para cá, entendeu? Se a Bíblia diz que sábio é o que ganha alma e não o que ganha dinheiro, e não aquele que tem uma grande psicologia, um estudo, e a Bíblia diz, né, que a letra mata, mas o espírito vivifica, e as pessoas estão muitas vezes usando a letra, usando de artifícios
para enganar o povo. E Deus tem uma prestação de conta muito rápida. Vou aqui para o versículo 3. Ai, comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalece. Quem é que vai estar preocupado com a fraca, irmão? Ô minha irmã, cai a ficha. Eles estão interessados no teu dízimo, na tua oferta, no teu voto. É isso que eles estão preocupados, muitos aí. Não é generalizar, mas é falar a verdade. De cães gulosos, diz a Bíblia. A Bíblia fala de cães gulosos, mas não está falando de cachorro. Está falando de ser humano, guloso por dinheiro. Fazendo grandes reuniões para ver como é que vão sugar da igreja. Fazendo grandes projetos arquitetônicos para se locupletar. Também fazendo da igreja uma igreja política. E eu vou à frente. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Vocês têm que trazer os dízimos, você tem que ser fiel ao dízimo, tem que ser fiel no voto, tem que ser fiel na oferta. É isso aí? É isso aí? Está preocupada com o bálsamo para passar na ferida das ovelhas? Pessoas pobres, humildes, que muitas vezes não têm dinheiro para pagar o imposto, para pagar água, para pagar luz, para pagar as despesas. Pessoas que ganham salário mínimo, são atormentadas de espírito, que às vezes não tem um veículo para ir para a igreja, vão a pé, muitas vezes não têm roupas bonitas ou boas para ir para a casa do Senhor, para lá ser sugadas por esses cães gulosos. Deus muito em breve trará uma prestação de conta. Deus é um justo juiz. E vou à frente aqui, As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado, outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra sem haver quem as procure ou quem as busque. Eles vão estar preocupados com ovelha, com viúva, com órfão, que não tem que lhes oferecer? Não é isto que o Evangelho diz. Não é isto que o Evangelho está dizendo, por amor de Deus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aleluias, que venhamos a aprender, pregar a palavra da verdade e tirar esses lobos, esses salteadores do meio da casa de Deus. E Deus já entrou no ano de 2025 matando muitos e vai matar muito mais ainda. E muitos estão pensando que estão sendo recolhidos para o céu. Eu não sei qual é o céu que estão sendo recolhidos. Muitos cães gulosos estão descendo em vez de subir, porque estão menosprezando a palavra da verdade. Estão menosprezando a palavra da verdade. Deus não tarda a sua ira contra estas lideranças que estão sugando a lã das ovelhas. Nós vamos, meus queridos e amados irmãos, a mais um louvor. Nós vamos a mais um louvor. E já voltamos. Que Deus venha abençoar a cada um. Que Deus venha dar vitória a cada um. Que Deus tenha de misericórdia da vida do ser humano. Que o Senhor Jesus Cristo venha amar. Que o Senhor Jesus Cristo tenha de misericórdia dessa geração. Que o Senhor Jesus Cristo adiante com providência. E a Bíblia diz, né? Deus coloca homens para cuidar das suas ovelhas. Mas eles estão mais preocupados é tirar a lã das ovelhas. Que Jesus venha ter de misericórdia. Líderes famintos, gananciosos, avarentos, prostitutos da fé, sem amor para com o seu próximo. Jesus de misericórdia, Jesus de graça, Jesus de bondade,
que Ele venha ter de misericórdia. Deus trará em juízo todo o mal. E esses líderes, que esses líderes estão causando com o rebanho do Senhor. O rebanho, as almas, que o Senhor Jesus Cristo tem entregado na mão de muitas lideranças. Não é para que elas venham usufruir da lã das ovelhas, mas que elas venham curar as feridas, que elas venham buscar as desgarradas, que eles venham a ter de misericórdia daquelas que estão sendo tragadas pelo lobo, pelo devorador. Que essas lideranças usem de misericórdias assim como Deus usou de misericórdia para cada um. Queridos, queridas, está chegando o momento do acerto de conta. Essa terra experimentará algo que ela nunca viu. Pessoas que pensam que estão salvas. Pessoas que pensam que estão fazendo a obra de Deus. Pessoas que pensam que estão no caminho certo e estão no caminho errado. Estão fazendo tudo ao contrário daquilo que a Bíblia ensina. Jesus andava pelos becos e pelos valados. Curava cegos, aleijados, mudos, surdos. Jesus fazia uma grande obra no meio do povo. Jesus ressuscitava mortos. Jesus teve fome, teve sede. Jesus não andou em grandes carruagens. Jesus não tinha mansão. E ele diz no Evangelho de João 16:33, no mundo tereis aflições. Que aflição é essa que essa geração está passando? Aonde é milhões e milhões de reais para pregar, para cantar. Aonde diz show. Nós vamos agora para um tal show. Eu nunca vi disso show. Que show é esse? Jesus nunca fez show em lugar nenhum. Jesus pregou o Evangelho da verdade. Jesus pregou o Evangelho da verdade. Jesus sempre pregou o Evangelho da verdade. Que Deus venha abençoar a todos. Que Deus venha ter de misericórdia da vida de todos. Que Deus venha de ter compaixão da vida de todos. Labai de Clema Rádio Canta na Barraia. Remeiosh te Clema Raia Labassúria. O Senhor está me dando a autoridade do céu para dizer: eis que o Senhor colocará ainda muitos a provas. E eis que o Senhor ainda matará muitas lideranças. E eis que o Senhor ainda passará com a mão forte nesta geração. Eis que eu, Senhor, vos falo neste dia e alerto a esta geração. Estou irado, estou revoltado, estou bravo, estou mandando juiz na terra. O meu juízo está chegando nesta terra. Eis que vos envio, e já enviei o espírito do engano. Foi eu que mandei esse espírito do engano para enganar aqueles que não dão crédito à verdade. E está escrito na minha palavra, no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Eis que aqueles que não deram crédito à minha palavra, aqueles que não deram crédito à minha voz, aleluia, eu enviarei o espírito do engano para que dê crédito ao espírito do engano. E sairão fora do caminho da verdade. Irão se corromper a cada dia. Porque não deram crédito à minha palavra. Eu enviei meu filho e vocês mataram na terra. Eu enviei meu filho e vocês crucificaram na terra. Eu enviei meu filho e vocês não honraram na terra. Vocês colocaram no meu filho prego nos seus pulsos, prego nos seus pés e uma coroa de espinho. Eu mandei o meu filho, tirei do meu trono para ser honrado na terra. E vocês crucificaram e mataram o meu filho. Mas após o terceiro dia ele ressuscitou. E eu estou sentindo a glória de Deus aqui neste lugar. Porque eu sinto a presença dele. Porque eu faço a obra dele. Eis que Deus trará juízo a esta terra. A esta geração perversa e corrupta que não tem olhado para o pobre, para o mendigo e para o miserável. Vocês, lideranças que estão sentando nos grandes banquetes, estão fazendo da minha casa os seus tronos. Estão fazendo da minha igreja, aleluia, um bando de ovelhas dispersadas, que vocês não têm pregado a palavra da verdade, com medo das autoridades, covardes. A minha palavra é fiel e verdadeira.
e a minha palavra eu não mudo. O meu filho disse na minha palavra, aleluias, foi o meu filho que falou e eu usei a boca dele. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu este mundo com muita luta, com muita guerra, com muito sofrimento. Mas agora, esta igreja apóstata, se apostatou, parou na fé. Estão pregando outro evangelho, como diz em Gálatas o apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 8. Que mesmo que vos desça um anjo do céu, que vos pregue um outro evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, amaldiçoado. Que tipo de evangelho você está seguindo aí, meu irmão? Que tipo de evangelho você tem dado crédito? Tem o evangelho do espiritismo. Tem o evangelho pregado de forma errada. Estão distorcendo a palavra da verdade. E ai de vocês, que está lá escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 22, lá no finalzinho. Ai daquele que acrescentar o que tirar um tio das profecias dessa palavra que eu vos tenho vos deixado. Deus está irado, Deus está revoltado com pessoas que não estão mais pregando a verdade, mas estão aí fazendo os quê? Enriquecer as suas contas bancárias. Sugas dos infernos. Vai ter com a formiga o preguiçoso, vai trabalhar o preguiçoso. Vai ter caráter o preguiçoso, você que não quer trabalhar. E você que diz que está fazendo a obra do Senhor, mas está fazendo ela ilicitamente. Não está tendo pudor, não está tendo caráter, não está tendo vergonha na cara. Está levando o evangelho e a minha igreja de qualquer jeito, diz o Senhor. Eis que não tardarei a minha vingança sobre a terra. Eis que não ficará raiz nem ramo, porque tudo será destruído, diz o Senhor. Preparai-vos, preparai-vos, porque o dia da vingança está chegando. Ou a trombeta já está prestes a soar. Vocês que não estão dando crédito à minha palavra, não vão poder ouvir também a trombeta ressurgir. E pegará muitas pessoas de surpresa. Deus está olhando, Deus está vendo, Deus está contemplando, aleluias, a cada obra de cada ser humano. Há pessoas que ainda sofrem, há pessoas que ainda estão nos campos e nos becos e nos valados, levando a palavra, muitas vezes passando fome, passando frio, aleluia, passando trabalho, pessoas sendo assassinadas, pessoas sendo impregnadas, pessoas sendo mortas, pessoas sendo presas por amor ao evangelho, enquanto muitos estão aí se gloriando nas grandes plateias, nos grandes públicos, cobrando grandes entradas como se fosse salão de baile. Nós pagava quando nós era do mundo, nós pagava a entrada dos bailes quando nós vivia, aleluia, para este mundo, e quando nós era, aleluia, escravos de Satanás. Mas agora nós pagamos um alto preço para levar a palavra do Senhor, para fazer a obra de Deus. Oh, aleluia, glórias ao Senhor, eu sinto a presença dEle e a autoridade dos céus. Não me interessa se essa palavra você quer ouvir ou deixar de ouvir, eu não estou preocupado, mas eu creio que veio direto do trono de Deus para, aleluia, alertar muitos daqueles, aleluia, que estão dormindo na fé, que apostataram da fé, aleluia, que estando, aleluia, usando a fé como um cabide de emprego. Oh, falsos profetas, ou enganadores dessa última hora, papai trará juízo muito em breve. Papai terá um acerto de conta com vocês, aleluia, que sugaram as ovelhas, que maltrataram as ovelhas, que não tiveram amor para com as ovelhas. Meu Deus, que Deus tenha de misericórdia desta geração. Mas ainda tem coisas turbulentas para acontecer, e papai está me dizendo que ainda muitos aviões vão cair, e vai cair avião com autoridades, aleluia, e que esse mundo vai chorar lágrimas, aleluia. Que Deus tenha de misericórdia, que Deus venha poupar muitas almas, aleluia, e que sirva de alerta esta mensagem. É um avião caindo a cada dia, e mesmo assim não há temor nesses corações endurecidos, corações de pedra, mas papai vai quebrar coração de pedra. Vamos orar, vamos orar, vamos orar.
Você que ama a palavra de Deus, missionário, você que ama a palavra de Deus, missionária, fique atento, porque grande é a obra que Deus tem ainda para realizar nesta última hora, antes que venha o arrebatamento da igreja. Oramos a Deus. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Paizinho querido, eu chego na Tua presença, Senhor. As minhas carnes estão tremendo, Pai. Os meus ossos estão tremendo, os meus nervos estão tremendo, os meus ossos estão doendo no meu corpo, mas a Tua palavra foi pregada, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada, Senhor, porque eu também prestarei contas diante do Senhor. E você vai perguntar, tu pregou o que eu te mandei, Raimundo? Tu falou o que eu mandei tu falar, Raimundo? E eu vou dizer para o Senhor, paguei um preço de lágrima, paguei um preço muito caro, Senhor, mas eu preguei a palavra, eu fui injuriado, fui difamado, quase fui preso, Senhor, eu apanhei, Senhor, eu fui caluniado e difamado, Senhor, mas jamais voltei atrás daquilo que o Senhor me falou. Deus, tenhas de misericórdia dessa geração, dá-lhes graça e continua, Senhor, levantando homens e mulheres, Senhor, que realmente possam pregar a verdade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, até às 22 horas, com mais uma palavra do Senhor, a voz do pastor, às 22 horas. Fiquem todos com Deus.